Olá, meu nome é Rony Sanches e eu sou fotógrafo daqui do estúdio. Hoje estou aqui para apresentar para vocês algumas dicas de como se faz um book de newborn. Olá a todos, meu nome é Adriana Sanches, minha formação é técnica de enfermagem com especialização em enfermagem do trabalho, mas eu atuo aqui no estúdio posicionando os bebês durante as sessões de fotos de newborn e também na parte de produção, confeccionando cenários, na maquiagem das gestantes, e eu vou introduzir vocês nesse universo da produção de um book recém-nascido. Acredito que o primeiro passo para a realização de um book de recém-nascido é a parte de higienização, principalmente a sua higienização pessoal, que é a lavagem adequada das mãos. A gente vai aprender a técnica correta, como se lava essas mãos. Higienização com álcool gel a 70%, que é um álcool que demora mais para evaporar, então dessa forma ele elimina a maior parte dos germes e bactérias restantes na mão após a lavagem. E o uso de luvas. Aqui nós usamos as luvas de material vinílico. Uma das coisas muito importantes na hora de se manipular um bebê é lavar adequadamente as mãos. Vamos realizar esse procedimento agora. Primeira coisa, você vai umidificar levemente as mãos com água. Vai usar um pouco de sabonete antisséptico. Vai espalhar sobre as mãos. Começa flexionando os pulsos. Cada movimento deve ser feito no mínimo 5 vezes. Entre os dedos que concentram muita sujidade, polegares, a ponta dos dedos. Você deve evitar encostar na pia. É muito importante que você espere o tempo de secagem do álcool. O álcool a 70%, ele tem um tempo de secagem de evaporação maior do que o álcool a 90%. O álcool a 90%, ele só refresca as bactérias. O a 70%, ele tem um tempo de evaporação mais longo, isso dá tempo para ele estar eliminando os germes, as bactérias. Por isso que é importante que use esse álcool, e é importante que espere o tempo de secagem dele, espere ele evaporar totalmente das mãos. Lembrando que a luva é só mais um fator de proteção, ela não é obrigatório, mas sempre que você opta em utilizar ela, passa uma segurança a mais para o seu cliente. Se tiver algum fiapinho de unha, enfim, uma unha que não está lixada, que poderia vir a machucar o bebê, a luva acaba protegendo um pouco, isso não vai acontecer. Um outro acessório muito legal para usar durante o ensaio, essa máscara cirúrgica super em conta, baratinha. Ela é descartável, é para um uso único. Eu acho perfeito, eu uso quando vou maquiar a cliente, eu uso quando vou manipular o bebê, porque, enfim, passa mais segurança para o bebê. Se você falar perto da criança, não vai respingar vestígios de saliva, nada disso. Eu acho fundamental estar usando máscara cirúrgica durante o ensaio de newborn, principalmente porque as pessoas que estão envolvidas no ensaio, o fotógrafo, o assistente, costumam falar entre si, e toda vez que você pronuncia qualquer palavra, mesmo sem perceber, tem pequenos vestígios de saliva que saem, são muito pequenos, até imperceptíveis, mas que podem carregar algum tipo de bactéria e contaminar o bebê. Então todo cuidado é pouco, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Uma coisa importante para se fazer antes de cada ensaio é a higienização. Então você vai limpar, passar um pano mesmo com água, um pouquinho de sabão neutro, limpar o ambiente, retirar vestígios de pó, poeira
E lavar os acessórios, né, após cada uso. Os acessórios você lava com sabão neutro, na última água de enxágue pode colocar uma colherzinha de vinagre de maçã, que anula o efeito do sabão, deixando a peça mais limpa, sem vestígios de sabão amaciante, para o bebê estar usando. Agora de sonorização do ambiente. Sempre interessante deixar rolando uma música. Eu deixo aqui no estúdio músicas de bebês mesmo, desses CDs infantis, bem baixinho. E mais um som contínuo. Pode ser batida de coração, pode ser oceano, às vezes eu mesclo 2 ou 3 sons assim contínuos. Vou mostrar alguns aparelhos que se usa e falar de preço também desses aparelhos. Para emitir esse som contínuo. Esse daqui é um aparelho mais elaborado, ele emite vários sons, você pode combinar, geralmente eu combino o som de oceano com batida de coração, assim fica show de bola, os bebês relaxam e dormem, né, que é o que a gente quer de fato. Ele funciona a bateria e na tomada, então se acabar a força, a energia elétrica, você continua a sessão normalmente. Esse daqui é um aparelho super fofo e ele é super econômico. Esse daqui custa cerca de $100. Esse aparelho você compra em sites estrangeiros. Esse daqui custa cerca de R$40. Mais ou menos uns $15. E ele a pilha é super baratinho. E sai o som, você pode escolher, ele não tem tantas opções de sons como o outro, mas super funciona durante um book de recém-nascido. Se você não tiver nenhuma dessas opções, você pode usar também um secador de cabelo de baixa voltagem. Eu usei durante muitos anos, você deixa ligado ele baixinho, também aquele som contínuo ajuda o bebê a dormir, a relaxar e funciona super bem. É importante, né? É legal vocês terem um espacinho também, não precisa ser muito grande, mais confortável, com acolchoado, para a mãe poder trocar o bebê. No nosso estúdio eu uso uma cômoda e pus um trocador desses que você compra em site de artesanato, um trocador de bebês, para as mães poderem trocar os seus bebês, para mim trocar os bebês também, que sempre que eu que recebo o bebê, eu que troco, manipulo o bebê. É interessante deixar disponível sempre fraldas, lenços umedecidos, lenço de papel. Parece uma coisa meio óbvia, né? A mãe vai trazer o lenço umedecido, vai trazer fralda, mas é a mãe que não traz. E você precisa trocar várias vezes o bebê, então é sempre legal você deixar fralda lá de numeração RN para estar trocando o bebê. Se você trabalha indo até a casa do seu cliente, você monta o seu estúdio na casa do cliente, quando você chegar, já vai escolher o cantinho da casa, separa um lugar ou põe uma cadeira para essa mãe poder amamentar ali perto mesmo. Senão, às vezes, você vai fazer, por exemplo, no quarto do bebê e não tem nenhum, é um quarto pequeno, não tem lá uma cadeira de amamentar, a mãe vai para a sala para amamentar, depois ela volta e muda a temperatura e muda tudo, vai ser uma sessão bem complicada. Então deixa uma cadeira com encosto para a mãe poder amamentar o bebê, sempre perto, né? O lugar adequado para os pais, se você tem um estúdio, se você tem um espaço que você vai receber essas pessoas, você deixa a cadeira para a mãe, para o pai e para mais alguém que pode chegar, que às vezes vem a tia, a madrinha. E uma dica de ouro é pôr algum suporte para as pessoas pendurarem as bolsas, porque o pessoal tem mania de chegar, pega as cadeiras, você deixa ali 3 cadeiras, né? Eles põem as malas todas nas cadeiras e ficam em pé. Então tem um lugar para essas pessoas pendurarem as bolsas, guardarem as bolsas e poderem sentar confortavelmente. Se você tem um espaço, você recebe esse cliente no seu espaço, por se tratar de um book demorado, aqui no estúdio demora de 1 a 2 horas um book de newborn, mas já ouvi falar de lugares
que demora até 4 horas uma sessão. Então você tem que disponibilizar um coffee break para essas pessoas que você está acolhendo no seu espaço. Pode ser umas bolachinhas, suco, refrigerante, enfim, você vê o que de melhor você pode oferecer para essas pessoas e disponibiliza esse pequeno coffee break. Se a sessão se estender demais, é importante você pensar que aquelas pessoas estão sem se alimentar por mais de 3 horas. Uma mãe que está amamentando, ela tem que comer bem porque ela tem um gasto grande calórico. Então, pede para o pai sair comprar alguma coisa para a família. É sempre legal se atentar aos detalhes. Muitos fotógrafos optam de fotografar só no puff, outros preferem usar acessórios, cenários. A gente aqui usa tudo, usa puff, usa acessórios, tem um estilo bem variado, gosta de tudo. E quando você vai montar esse cenário, você tem que prestar muita atenção se esse item que você está utilizando, ele apresenta algum risco. Se você for pôr o bebê em um baldinho, se for um baldinho leve, com menos de 5 quilos, ideal você colocar alguns pesos no fundo do baldinho para estar equilibrando o peso, para não tombar, certo? Um outro detalhe interessante, esse peso que eu uso são sacos de sal grosso. Eu já vi muitos fotógrafos dando dica para usar sacos de feijão, de arroz, mas como são itens perecíveis, você tem que trocar com frequência e pode dar bichinho. Sal nunca dá bichinho, então é um peso bem legal, você vai ter sempre, não estraga e funciona. Quando você for posicionar o bebê no cenário, é muito importante que você preste atenção se é a cabecinha, se tem algum órgão do bebê preso, que está prendendo a circulação. Às vezes a gente apoia a cabecinha na mãozinha, depois de algum tempo a mãozinha começa a ficar roxinha, então é legal você mudar essa posição, não manter o bebê na mesma posição durante muito tempo, alternar delicadamente. Um outro detalhe importante é com relação a onde você vai posicionar esse bebê, onde você vai montar o seu cenário. Eu sei que a maior parte das pessoas acabam fotografando na casa do cliente. Quando você vai na casa do cliente, nem sempre você consegue ter ali uma mesa, alguma coisa para posicionar o bebê um pouco mais alto do que o chão. Mas quando isso é possível, eu acho mais adequado e melhor. Por quê? Porque se você for aproveitar uma luz de uma janela, essa janela tem uma altura. E você teria que posicionar o bebê dessa altura para ficar no mesmo plano, a luz fica mais bonita. Se a janela está aqui e você coloca o bebê no chão, vai ser outro tipo de luz. Então, esse é um dos motivos. Outro motivo é que, fotografando a criança sempre no chão, o chão é onde todos os ácaros, bactérias, fungos se depositam, está tudo no chão. Mesmo se você acabou de limpar o chão, mas ali é muito mais fácil de a criança ter um contato com alguma coisa do que se tiver um outro nível, em cima de uma mesa, de uma bancada, alguma coisa assim, que seja segura, obviamente. Uma terceira vantagem de se fotografar num nível um pouco mais alto é que você consegue explorar ângulos que, se tiver no chão, o cenário, você não vai conseguir. Por exemplo, uma foto quando você consegue fotografar de baixo para cima. Você abaixa um pouquinho, inclina a câmera e faz esse ângulo de baixo para cima. No chão você nunca vai ter essa foto. Percebam nessas fotos que eu estou mostrando agora como os ângulos são claramente de baixo para cima. Dá uma outra visão a foto e fica bem bacana. Vocês podem testar isso, vai ver que fica muito bom. Além de tomar cuidado para não prender a circulação do bebê, é sempre importante a cabecinha e o pescocinho estarem apoiados, né? Então sempre presta bastante atenção. Se não estiver totalmente apoiado, colocar mais uma fralda, um paninho para dar mais sustentação para a cabeça e pescocinho do bebê. Sempre muito, muito importante ter alguém por perto, treinado, que você treinou, sabe a importância daquele bebê, que tenha consciência, que possa, se o bebê fizer qualquer movimento brusco, ia parar o bebê, segurar o bebê para o bebê não se mexer e não se machucar eventualmente. Então tem que ter sempre alguém por perto, bem focado no bebê. Essa pessoa não dá para ser a mãe do bebê, né? A mãe, ela tem cheiro de leite, então você pode observar. Tá fotografando, a mãe chegou perto, o bebê já começa a mexer a cabecinha, já fica mais ansioso. Tem que ser uma pessoa da equipe mesmo, tem que treinar alguém, levar uma segunda pessoa para estar te ajudando nisso. O pulo do gato do book newborn. Essa dica aí, ela é
um ouro assim, e eu já vi em outros cursos, ninguém fala. Evita de deixar a mamãe tirar a roupinha do bebê. Se você já tem alguma experiência, né? Se você já sabe tirar uma roupinha do bebê com todo cuidado, com toda delicadeza, né? Mantendo a integridade do bebê, é melhor que você faça isso do que a mãe. Muitas vezes eles trazem um bebê muito novinho, a mãe trocou pouquíssimas vezes o bebê, a avó que tá trocando, ela tá se adaptando àquele bebê e o bebê a ela. Então, eu vou falar o que se faz de errado, depois falar o que faz de certo. Errado. Pega o bebê quentinho, bonitinho, né, na mantinha, tira ele da mantinha, põe no trocador frio. Frio, você fala, não tá frio. Tá frio sim, tem uma diferença de temperatura, o bebê sente. Aí o bebê começa a chorar e você começa a arrancar a roupa dele, o bebê fica super inseguro, sem saber o que vai acontecer, né? Pensa alguém fazendo isso. Bem terrível. O jeito certo. Você vai pegar o bebê, se ele estiver enrolado numa mantinha, você vai manter ele nessa mantinha. Se ele não tiver, você vai aquecer uma mantinha com um secador de cabelo, deixar ela bem quentinha. Aí você vai enrolar delicadamente o bebê, vai aquecer a área do trocador com o mesmo secador de cabelo. Você vai pôr ele lá bem quentinho, vai aquecer, vai ver se não ficou muito quente. Coloca o bebê sobre o trocador em cima da manta, que está em contato com o corpo dele, que está na temperatura do corpinho dele. Aí você vai começar a tirar a roupinha delicadamente. Antes disso, você não higienizou a mão, não colocou a luva? Aquece a sua mão no secador. Se você pôr sua mão geladinha no bebê, o bebê vai sentir aquela diferença de temperatura, ele vai acordar na hora. Então aquece a sua mão, tira a roupa delicadamente. Pode ser que demore 10 minutos para você tirar a roupinha. Quanto menos experiência você tem, mais tempo você leva. Não importa o tempo que você demora para tirar a roupinha do bebê. Tem que ser bem delicado. Você vai tirando a roupinha do bebê e já vai cobrindo ele com a mantinha, de forma que ele não vai ficar com o corpo dele exposto. Quando eu vou cobrindo as partes do bebê com a mantinha, eu vou aquecendo aquela pequena região da mantinha que vai entrar em contato com o bebê, porque às vezes fica um pouco distante e perde sim temperatura. Às vezes é uma diferença de 1, 2 graus, né? Mas para um bebê novinho que estava numa temperatura na barriga de 36 graus, faz uma diferença. Então, vai com bastante delicadeza, tirando pecinha por pecinha, sem pressa, sem nenhum afobamento, que aí vai dar tudo certo. Depois que você finalizou, tirou toda a roupinha do bebê, eu mantenho as primeiras fotos do bebê sempre de fralda. Se for fazer alguma foto do bebê sem fralda, vai ser no finalzinho da sessão. Por que isso? Se você começa já com o bebê sem fralda e o bebê faz um xixi, aí já para todo mundo para poder trocar aqueles props, aqueles acessórios, elimina ali toda a dinâmica da sessão, né? E a sessão ela tem que ter um começo, meio e fim. Então, o começo da sessão é sempre o bebê de fraldinha, tá? Então, você mantém a fraldinha do bebê. A única coisa que eu faço, eu checo se a fraldinha tá limpa, se ela tá suja, se o bebê fez xixi, fez cocô, eu troco a fraldinha do bebê e eu não aperto. As mães têm muito medo que o bebê que vaza xixi, que vaza cocô, aperta, deixa cheio de marcas. Então não aperto, deixo bem folgadinho para já ir saindo as marcas. Fotografou um pouquinho com aquele acessório, já troca pro próximo. Já vai pro próximo. Troca o acessório, troca o ângulo que você tá fotografando. Se você usa flores, né, a gente gosta muito de usar flores, muda a flor, muda o acessório para produzir uma foto diferente da outra. O cliente, ele compra, você pode ter uma sequência de fotos ali maravilhosas, só que se estiver com a mesma tiarinha, com o mesmo acessório, o cliente pode não enxergar essa diferença de foto que a gente que é profissional enxerga, a diferença de uma foto para outra, com um ângulo diferente. Então esteja sempre mudando os acessórios, muda várias vezes. Eu faço o seguinte, no contrato, meu contrato eu falo que eu vou mudar no máximo 6 vezes de acessórios. Eu tenho 3 pacotes diferentes e eu ponho lá um número definido de cenários
no máximo 3 cenários, e o número definido também de acessórios. E durante a sessão eu troco muito mais, porque a gente, dessa forma, além de você satisfazer o cliente, fazer com que o cliente fique satisfeito com as fotos, compre fotos extras, você ainda está conquistando esse cliente, dando um plus para ele, né? Ele não sabe se você vai trocar várias vezes, então é um plus, é uma dica bem bacana. No mesmo cenário você tem que variar no mínimo em 5 posições diferentes. Você tem que fotografar no mesmo plano, na mesma linha, em um ângulo aberto, que pegue todo o cenário. Também nesse mesmo plano mais fechadinho. E nesse mesmo plano um pouco acima e um pouco abaixo, também inclinando a câmera, fazendo na paisagem e no retrato. Depois você sobe em algum lugar, se você estiver fotografando em cima de uma mesa, e aí fotografa de baixo para cima o cenário inteiro e também focando apenas em um pedaço da cena. Assim você vai conseguir gerar em cada cenário, em cada troca de props e tudo mais, várias imagens diferentes que vão agradar aos pais também. Então é fundamental que você tenha isso em mente. Colocou o bebê no cenário, mudou as flores, o props, o que mais for, você faz pelo menos 5 cliques diferentes. No mesmo plano aberto, no mesmo plano fechado, de baixo, de cima, sobe, vira para o outro lado, né, e consegue captar tudo isso daí. Aí trocou os props, você muda novamente esses ângulos e faz as mesmas fotos, variando os ângulos o tempo todo. A primeira coisa a ser definida quando você vai fazer um book de newborn é que tipo de luz você vai utilizar. Aqui no estúdio nós utilizamos a luz natural, que é, na minha opinião, a melhor luz para se fazer esse tipo de fotografia. O primeiro passo é você testar a luz, ver qual a incidência dela. Ela não pode ser uma luz dura batendo diretamente no cenário ou no bebê. Você tem que suavizar, se o sol estiver batendo de frente, você tem que suavizar essa luz com a cortina. Pode ser uma cortina branquinha que vai servir como se fosse um haze natural. E a partir daí você posiciona o rebatedor no lado oposto. A luz sempre tem que ser perpendicular, numa posição que o bebê tem que estar com o rosto de assim e a luz incidir de cima para baixo, nunca ao contrário, para não fazer aquelas marcas fortes no rosto do bebê. A fotografia final que você faz na sessão de newborn é com os pais, né? E é muito especial, porque os pais estão ali emocionados pela sessão, ver o bebezinho deles ali no cenário, isso é muito bacana. Que tipo de luz que a gente prepara? Eu gosto muito de fotografar em contraluz. E colocando, se você está usando uma luz de uma janela, você vai colocar a cortina ali, vai posicionar as pessoas na janela e vai fazer uma contraluz que fica uma coisa bem clean, bem suave, né? bem bonita de se fazer. Por que você deixa para o final essas fotos? Porque mesmo que o bebê acorde, não tem tanto problema de você fazer as fotos da família com o bebê acordado. É lógico que ele não pode estar chorando, tem que estar tranquilinho, mas é melhor. Se você tentar fazer essas fotos no começo da sessão, pode ser que você acorde o bebê e aí a sessão vai demorar muito mais. Então, foto com os pais sempre no final da sessão e a minha dica é usar um contraluz que fica uma coisa bem bonita. Essa sessão ela foi toda feita em JPEG e é o principal arquivo que nós utilizamos aqui, é JPEG, só faz em RAW em alguns casos específicos, quando é foto para publicidade ou quando o cliente vai fazer um painel muito grande para uma festa, um evento e tal, a gente faz em RAW. As fotos são feitas em JPEG principalmente porque o tratamento das imagens é mínimo. Então, a maioria das fotos a gente não trata, não há necessidade de tratar, a gente vai tratar realmente quando tem alguma brotoeja, a foto ficou subexposta e só tem aquela foto. Geralmente são feitas várias fotos, né? Você vê que está subexposta, já corrige na hora ali com o rebatedor, para ficar bem bacana. E aqui as fotos desse ensaio. As fotos com os pais, às vezes é legal corrigir alguma coisa da pele dos pais. Hoje em dia eu valorizo muito essas texturas, os poros, as manchas, eu acho que tudo conta uma história, né? Então eu evito aquele tratamento chapado ou que aplica aquela camada
aveludada, assim, que tira os detalhes da pele. Acho muito importante manter essas características. É isso. Uma outra dica que eu vou passar aqui para vocês é uma ficha que a gente faz antes de iniciar a sessão, que vai facilitar muito o seu trabalho na hora de separar as fotos dos clientes. Uma ficha mais ou menos igual essa daqui, ó, onde eu coloco ali o tipo de book que é, quantas fotos vai, o nome do bebê, a idade do bebê, o nome do pai e da mãe e a data onde está sendo fotografado, né? E para que serve isso daqui? Para você fazer essa separação depois das fotos, você saber que dessa foto em diante vem as fotos daquela família, fica muito mais fácil. E também para te ajudar a memorizar o nome do pai e da mãe e o nome do bebê. Porque eu acho que você sempre tem que decorar o nome deles e chamá-los pelos nomes das pessoas, nunca chamando de qualquer outra coisa. Isso é um respeito que você tem pela pessoa e a pessoa percebe isso daí, né? Você acabou de conhecer ela e já está chamando ela pelo nome dela. Para o cliente isso é muito importante, então sempre tenham em mente, faz a fichinha e antes de começar a fotografar, dá uma olhada na fichinha, decora o nome de todo mundo, faz a foto e aí sim começa. A câmera que eu utilizo hoje em dia é a 5D Mark III e é uma câmera, não tem o que se falar, é uma câmera muito boa. Mas o que eu mais gosto nela eu acho que é a sensibilidade ISO, porque te possibilita assim, coisas que antigamente eram impossíveis de se pensar, né? Você consegue chegar até um ISO de 3200, 4000, 5000 sem granular praticamente nada. Então isso daí te dá uma versatilidade na hora de criar as fotos muito grande. Que nem eu que gosto de fazer contra-luz, luz natural, às vezes a luz cai, final de dia, você fala, e agora, acabou tudo? Não, você sobe o ISO e ela aguenta, sem estragar a foto, então isso é muito bom. Eu uso poucas lentes, né? Uma delas é essa daqui, que é a 100mm, né, da Canon, né, meu equipamento é Canon, e é uma macro. Então uso essa lente basicamente para fazer os detalhes dos bebês. É onde você registra os cílios, a boquinha, o narizinho e tal, e você consegue usar ali uma abertura 2.8, alguma coisa não muito mais aberto que isso, porque você não quer um hiper desfoque, mas você quer uma coisa que fique bacana, que tenha aquele desfoque legal. Então essa lente é utilizada basicamente para detalhes do bebê. A outra lente que eu gosto muito, meu xodózinho, é essa daqui, a 24-105mm, e ela a abertura contínua 4. Vai falar, a lente é meio escura. Não, não é escura. Se você pegar a 24-70, que é 2.8, que é a que o pessoal mais gosta, ela é muito mais pesada, e numa câmera full frame ela não vai me dar o que essa daqui dá, porque aqui eu vou até a 105, eu consigo chegar onde eu gostaria de chegar, comparando com uma câmera que tem crop. Essa lente é muito versátil, ela não é tão pesada quanto a outra e mesmo tendo uma abertura 4, por ser a câmera full frame, tem um desfoque muito bonito. E hoje em dia as câmeras, todas elas, principalmente as full frames, ela tem uma sensibilidade ISO muito boa, né? Então você consegue subir o ISO até 3200 sem granular nada. E é aí que você te permite usar uma lente não tão clara assim, mas que dá para fazer todos os detalhes que você precisa fazer numa fotografia de newborn. Uma outra lente essencial para quem está começando principalmente é a 50 1.8mm, 1.8. Por quê? Ela é uma lente que tem um custo-benefício muito bom, deve custar hoje em dia em torno de R$350 e com ela você faz praticamente tudo. É uma lente assim, é tipo o fusquinha das lentes, né? Com ela você consegue fotografar desde um casamento, gestante, newborn, o que for você consegue fazer com ela. E até hoje eu utilizo ela bastante mesmo. Numa full frame, a 50 te dá um ângulo bem aberto, né? Então você consegue fazer bastante coisa. Tem que tomar cuidado para não distorcer, mas a distorção dela é bem pequena. Então, como ela é uma lente clara, é muito bom para se utilizar a luz natural.